votos, com o quórum devidamente conferido e ausência temporária ainda justificada por problemas técnicos. Doutor João Machado, declaro aberta esta reunião ordinária híbrida do Conselho Superior do Ministério Público de São Paulo, reunião do dia 22 de novembro de 2022, 37ª reunião ordinária. Inicio saudando a nossa corregedora, vice-corregedora-geral, doutora Liliana Mercadante Mortari, que neste ato representa o doutor Motauri, em correição na comarca, na promotoria de Itapetininga, segundo ela nos informa. Saúdo igualmente a nossa secretária, a doutora Tatiana Vigiane Bicuto, e peço vênia para cumprimentar todos os demais membros deste colegiado, desta feita em nome do nosso decano de fato deste momento, que é o doutor Jurandir Roberto Marsura. Sintam-se todos, portanto, saudados e cumprimentados por intermédio do doutor Jurandir Marsura. Primeiro item, e saúdo igualmente os nossos servidores que nos acompanham nesta reunião e também no dia a dia deste colegiado. Uma saudação especial ao nosso público presente aqui, doutor Walter Foleto Santin, procurador de Justiça, ilustre palmeirense, querido amigo, doutor Felipe Locke Cavalcante, ex-presidente da nossa associação, hoje advogado, ex-procurador de Justiça, promotor de Justiça. Sintam-se muito bem-vindos. Saúdo igualmente aqueles que estão nos acompanhando pela plataforma Teams, né, na forma online. Bem-vindos a esta reunião. Primeiro item é sempre a leitura, votação e assinatura da ata da reunião anterior. Claro que a assinatura da ata nós dispensamos. A ata foi enviada a todos os membros desse colegiado. Indago se há alguma observação. Em não havendo qualquer observação, então fica aprovada a ata da reunião anterior. Não há comunicações por parte da presidência, apenas, se me permite, já vou adiantar aqui, votos de pesar pelo falecimento do doutor Benedito José Barreto Fonseca, procurador de Justiça aposentado, professor aposentado da Unicamp e reitor da PUC de Campinas no período de 1968 a 1980. Falecimento que aconteceu em 12 de novembro de 2022. Voto de pesar também pelo falecimento do Dr. Luiz Antônio Fleury Filho, procurador de Justiça aposentado, ex-governador do Estado de São Paulo, ex-presidente, da nossa entidade de classe, da nossa associação. Falecimento que aconteceu em 15 de novembro de 2022. Também voto de pesar pelo falecimento do senhor Marcelo Antônio Moreira, pai da doutora Vera Cecília Moreira, 11ª Promotora de Justiça Civil de Santo Amaro, em 14 de novembro de 2022. Falecimento também da senhora Denisete Helena Schneider Castorino, mãe do doutor Abner Castorino, 9º Promotor de Justiça de São Bernardo do Campo, falecimento este em 18 de novembro de 2022. Um registro especial ao falecimento do Dr. Luiz Antônio Fleury Filho, foi presidente da nossa associação, foi governador do Estado, foi secretário de Segurança Pública, uma trajetória diferenciada, seja na instituição, seja no campo político, em nome sempre da nossa instituição, Ministério Público. Indago se podemos aprovar esses votos de louvor, penso que esses votos de pesar, perdão, penso que sim. Não há, né, doutora Tatiana, votos de louvor, infelizmente. Aliás, eu queria propor um voto de louvor aqui ao nosso colega, doutor Roberto Vivianu, que ontem assumiu uma das cadeiras da Academia Paulista de Letras Jurídicas. Tá? Eu fui convidado, não pude estar presente, acho que podemos dar um voto de louvor para o nosso colega procurador de Justiça. Podemos aprovar, colegas? Doutor Fábio Bechara, também, isso mesmo, doutora Tatiana, também foi empossado lá com uma cadeira, tornou-se imortal também na nossa Academia Paulista de Letras Jurídicas, doutor Fábio Ramazini Bechara. Indago ao colegiado se podemos aprovar os votos de louvor. Penso que sim, estão aprovados os votos de louvor aos
colegas mencionados. Dando sequência à nossa pauta, passamos então à comunicação dos ilustres membros deste colegiado. Passo a palavra para o Dr. Saad Mazlum. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, Dr. Mário Luiz Sarrubo, saúdo Vossa Excelência, saúdo também a eminente corregedora, a doutora Liliana Mercadante Murtari, saúdo secretária do Conselho Superior, doutora Tatiana Bicudo, igualmente saúdo os demais membros deste colegiado, doutor Pedro Giuliotti, doutor Marco Antônio, doutor Antônio Carlos da Ponte, doutor Calil, doutor Jurandir Marsura e o eminente colega, doutor Bonilha. Saúdo também aos eminentes colegas, doutor Walter Folleto Santin, aqui presente, sempre uma honra, um grande colega, grande procurador, grande expoente do Ministério Público. Saúdo também o agora advogado, doutor Felipe Locke Cavalcante, também um grande colega, expoente também do Ministério Público, agora perolando na advocacia. Parabéns a todos. Saúdo também os integrantes do Ministério Público que nos permitem realizar essa sessão e aos que nos assistem. Não tenho comunicações a fazer, desejo a todos uma boa reunião. Muito obrigado. Obrigado, doutor Saad. Na sequência, passo a palavra para o doutor Pedro de Jesus Giuliotti. Boa tarde a todos, na pessoa do excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça. Saúdo a todos os membros desse egrégio conselho. Saúdo os colegas que nos assistem, os nossos valorosos funcionários, sem os quais essa reunião não se realizaria. Também gostaria de saudar meus amigos Felipe e Santin, que hoje prestigiam aqui a nossa sessão. E também queria aderir à homenagem ao Fleury, ao nosso colega Fleury, e só acrescentar que ele também foi oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo, saiu dos mesmos bancos escolares do que eu, para se tornar promotor de justiça, procurador de justiça, presidente da associação e governador do Estado. Também rendo as minhas homenagens a ele e a seus familiares. Senhor Procurador-Geral, eu gostaria que se solicitar que fosse acordado com o Tribunal de Justiça a criação de uma normatividade para recebimento de procedimentos digitais. Hoje as promotorias recebem feitos digitais em horários e dias diversos, aos sábados, domingos, feriados, de dia à noite, de madrugada, com mensagem fora do ar ou não. Salvo engano, os atos processuais devem ser realizados em dias úteis, das 6 às 20 horas, segundo o artigo 212 do CPC. E há notícias de atos ordinatórios para os nossos colegas, abrindo vista para os nossos colegas, às 21 horas, 22 horas, sábado, domingo, né? Pelo que consta, essa distribuição de feitos digitais seria disparada por algoritmos, por máquinas, né? Sem qualquer interferência humana. E é difícil, senhores, competir com máquinas, né? Esse descontrolado processo é altamente desgastante para os promotores de justiça, que não têm qualquer controle sobre o recebimento dos feitos. Não é possível que se faça qualquer projeção ou programação das horas que você deve trabalhar e aquela que você pode se dedicar à família. E, senhores, os promotores também têm famílias. Por quê? Os feitos, como eu disse, são enviados aos sábados, domingo, feriados, de dia, de noite, de madrugada, com mensagem fora do ar ou não. Daí porque entendo que é necessária uma urgente regulamentação do procedimento de procedimentos digitais. É esse o requerimento que faço a Vossa Excelência em nome dos promotores de justiça. É essa a minha manifestação, senhor Procurador-Geral. De fato, os procedimentos, os processos digitais, eles são enviados por um sistema
E esse sistema trabalha, na verdade, de uma forma que é impossível se controlar o momento da chegada. É até por conta disso que há um prazo de graça, não é? Há um prazo de graça antes de se correr o prazo processual obrigatório, esse prazo de graça previsto, inclusive, em lei. Isso acontece em relação ao Ministério Público, acontece em relação à Defensoria Pública, acontece em relação aos advogados e acontece também em relação a qualquer um que tenha acesso a esse sistema. Então, isso já foi, eu mesmo, pessoalmente, enquanto subprocurador, fiz reuniões, trabalhamos com isso, e apenas registrar que, quando da confecção do sistema extrajudicial, o SIS-MP digital nosso, que já está aí com 90%, 95% pronto, os colegas indagados se pretendiam um horário para que os processos, os feitos extrajudiciais se apresentassem, preferiram deixar no modelo tradicional, sem que houvesse qualquer modelo de horário e tudo mais. De maneira que, lamentavelmente, não é possível atender ao pleito de Vossa Excelência, seja porque não há condições técnicas, seja porque estamos todos no mesmo barco, advogados, defensores e tudo mais. Isso já foi negociado lá atrás e não há condições técnicas disso acontecer. Dando sequência, passo a palavra para o doutor Marco Antônio Ferreira Lima. Senhor presidente, doutor Mário Luiz Sarrubo, a quem peço a devida licença para cumprimentar a todas e a todos, colegas conselheiros, senhores servidores que estão nos prestando aqui o auxílio necessário, promotoras de justiça presentes, doutor Felipe Locke Cavalcante aqui presente, doutor Walter Folheto Santinho aqui presente, também que eu rendo uma especial homenagem, pedindo a Vossa Excelência que também deixasse registrado minha homenagem em relação a todos os integrantes do 13º concurso de ingresso à carreira do Ministério Público, que no último dia 13 de novembro completaram 33 anos de carreira, e no qual eu e Vossa Excelência integramos o mesmo concurso. Fazendo também, como comunicação, coro em relação às palavras trazidas pelo Dr. Giuliotti, pelo conselheiro Giuliotti, ao que me consta, o sistema ele é automatizado, são robôs. E, consequentemente, toda e qualquer manifestação que é apresentada pela defesa, pelo menos ao que me foi informado, posso estar enganado, automaticamente será vista para o Ministério Público. Então, não me parece que seja só uma questão em relação a estes prazos chamados, entre aspas, prazo de graça, mas a questão da automatização. A partir do momento em que há uma manifestação da defesa, abre-se vista ao Ministério Público. Me parece que não acontece o mesmo no que diz respeito à defesa, quando o Ministério Público se manifesta. E outros casos também que nos foram relatados, de cartórios, e aí não seria o sistema de automatização, que escolhem um dia específico para que possam baixar todo o expediente para o Ministério Público, que tem acontecido principalmente em relação às varas ou em relação àquelas comarcas em que o promotor acumula as funções de execuções criminais, onde já estão exacerbados pelo serviço, e como bem lembrou o doutor Giuliotti, o promotor de justiça e o procurador de justiça, que também tem experimentado isso, também tem família e tem o direito de ter sua hora, seu final de semana sagrado para que possa participar dessa relação familiar. Uma outra questão, guardada também as devidas proporções, guardadas as devidas cautelas, muito embora o prazo, a questão já esteja publicizada, a questão referente ao chamado auxílio acervo, se Vossa Excelência já está em tramitações, já existe alguma posição da nossa diretoria-geral, já existe alguma posição de Vossa Excelência com relação a esse benefício que já vem sendo pago pela magistratura do Estado de São Paulo. Sempre com as devidas preservações, sempre com as devidas cautelas, muito embora a questão seja precisada. Então, indagaria a Vossa Excelência se já há algum estudo em andamento, se já há alguma perspectiva no que diz respeito a este auxílio, insisto, que a magistratura do Estado de São Paulo já vem recebendo. São estes comunicados que eu tenho a fazer, agradecendo a Vossa Excelência e desejando a todos uma excelente sessão. Com relação a, mais uma vez, a questão dos processos, a nossa área técnica conversa com frequência com a área técnica do Tribunal de Justiça. Esse é um tema que já foi tratado há muito tempo
e a informação que temos da área técnica, ao contrário do que pontua Vossa Excelência, doutor Marco Antônio, é que realmente são a questão aí, ela é técnica, ela é de internet, de maneira que não há como se estancar a movimentação. Esse é um fluxo natural que ocorre, insisto, e que afeta, até porque tenho familiares que são advogados, tenho irmã, meu pai, muito embora não esteja atuando nesse momento, foi advogado, trabalhou com o processo digital e tem efetivamente as mesmas preocupações. Isso vem acontecendo com todos, é uma das dores da automatização do nosso sistema judicial, não é? Insisto, mas efetivamente não há como se resolver essa questão de forma técnica, daí a importância do prazo de graça. O prazo de graça, todos nós sabemos, ele é justamente para que o promotor possa ter sábado e domingo, não é? Eu sei como nós somos, eu sei que nós não gostamos de olhar o nosso ESAGE, o nosso SAGE, e nos depararmos lá com feitos que vamos ter que falar na segunda-feira. Contudo, essa é a nossa realidade, a realidade do processo digital de hoje. De todo modo, estaremos sempre atentos e, se houver alguma possibilidade de aperfeiçoamento, com certeza o faremos, inclusive com o sistema SAGE, que está em implantação no estado de São Paulo. Quero dizer, por outro lado, que com relação ao auxílio acervo, está sendo estudado, a óbices no campo jurídico, a óbices no campo da gestão financeira e da gestão institucional do Ministério Público, na medida em que esse auxílio, diferentemente do que acontece na magistratura, ele praticamente fica incompatível com as gratificações por cumulação, não é? Porque ambos chegariam ao teto. Isso poderá inviabilizar a gestão da instituição, notadamente em momento em que os cargos temos um número muito grande de cargos vagos. Por outro lado, a jurídica está estudando os aspectos jurídicos e a compatibilização deste auxílio para com a nossa lei orgânica, a nossa estrutura legislativa de Ministério Público. Importante destacar que a magistratura, sim, está pagando, mas importante destacar que nós também estamos pagando outras verbas, de maneira que, por hora, não há prejuízo financeiro para os colegas. Mas estamos atentos, estamos estudando. No momento oportuno, teremos uma decisão e a classe será efetivamente comunicada a respeito desse tema. Em sequência, passo a palavra para o doutor Antônio Carlos da Ponte. Boa tarde a todas e a todos. Eu gostaria inicialmente de saudar os colegas que integram esse Conselho Superior do Ministério Público. Quero também cumprimentar os colegas que acompanham a presente sessão, fazer um destaque especial em relação à presença dos nossos queridos colegas e amigos Walter Foleto Santin e Felipe Locke Cavalcante. Quero também saudar os nossos colaboradores e quero fazer coro à preocupação que foi exteriorizada aqui pelos conselheiros Pedro de Jesus Giuliotti e Marco Antônio Ferreira Lima. A realidade do Ministério Público é uma realidade diferente da advocacia. E é evidente que a instituição ela tem que ser respeitada e tratada de acordo com a sua grandiosidade. Não existe solução que não possa ser construída no âmbito da informática. O Ministério Público ele não é coadjuvante, ele é autor principal. E a partir do momento que é conferida a ele essa condição, evidentemente que ele deve ser tratado com respeito e, sobretudo, os seus reclamos, as suas preocupações devem ser objeto de atenção. Me parece que aqui há algo que precisa ser feito, e isso demanda vontade política, não é? Cabe ao setor técnico construir uma solução para que essa situação que aflige aos promotores ela seja efetivamente solucionada. Particularmente, não me sensibiliza o argumento de que estamos enfrentando um quadro idêntico ao da advocacia, mesmo porque a nossa situação ela é distinta. O fato do tribunal, eventualmente, encaminhar feitos durante um período de 10 dias em que os prazos não são computados, isso não atende os nossos interesses. Então, é importante que o CETIC ele construa uma solução e que o Ministério Público, na verdade, fazendo parte da mesa de negociação desse processo judicial eletrônico,
ele consiga, de forma horizontal, dialogada, mas construir uma solução que venha de encontro aos interesses da nossa instituição. Então, são essas as minhas considerações. Vou reiterar o que já foi explicado aqui. A questão é técnica, a questão ao contrário do que se posiciona, nós estamos em constante diálogo, de forma absolutamente horizontal, com o Tribunal de Justiça, inclusive com a empresa que gerencia esse sistema, tanto do tribunal e agora nosso. Portanto, são questões técnicas que não têm possibilidade de ser resolvida no momento, sempre continuaremos acompanhando. Lembrando, uma vez mais, que quando da construção do extrajudicial, muitos colegas manifestaram-se contrários a esse limite. Muitos preferem já saber e receber automaticamente. Então, essa é uma questão também controvertida, daí porque estaremos atentos e, na medida do possível, tomaremos as providências necessárias. Na sequência, passo a palavra para o doutor Antônio Calil. Por favor, doutor Calil. Muito obrigado pela concessão da palavra. Eu não tenho comunicações, gostaria apenas de cumprimentar os participantes dessa 37ª reunião, cumprimentar também os colegas que vieram assistir nossa sessão, doutor Felipe, doutor Santin, e desejar a todos uma proveitosa reunião. Obrigado. Muito obrigado, doutor Calil. Na sequência, passo a palavra para o doutor Jurandir Norberto Marsura. Doutor Marsura. Obrigado, senhor presidente. Doutor Mário Luiz Sarrubo, digníssimo Procurador-Geral de Justiça. Saúdo a nossa vice-corregedora-geral do Ministério Público, reeleita, a quem parabenizo, doutora Liliana Mercadante Mortari, estendendo os cumprimentos também ao doutor Motaurice Oquete de Souza. Cumprimento a nossa secretária, doutora Tatiana Vigiane Bicudo, na pessoa de quem cumprimento os demais conselheiros aqui presentes, doutor Saad, doutor Juliotti, doutor Marco Antônio, doutor Ponte, doutor Calil e doutor Bonilha. Cumprimento também os colegas e amigos presentes, doutor Santin, doutor Felipe, os demais colegas que nos assistem remotamente, e uma saudação especial aos nossos funcionários que nos auxiliam. Não tenho comunicação. Desejo a todos uma boa reunião. Muito obrigado, doutor Jurandir. O feriado de terça passada acabou nos enganando aqui, então eu queria propor a este colegiado que nós pudéssemos, cumprimentando a doutora Liliana e doutor Motauri, pudéssemos propor um voto de louvor aos ilustre corregedor e a ilustre vice-corregedora eleitos para mais um biênio, se todos concordarem. Foi na quarta-feira anterior ao feriado, veio o feriado, passou, nos escapou aqui essa saudação e os cumprimentos pela excelente gestão e desejando votos de uma profícua gestão também no próximo biênio. Doutora Liliana, por favor, transmita ao doutor Motauri. Queria, então, se o colegiado concordar, propor voto de louvor aos nossos corregedores. Pode ser? Então, aprovado aí. Sim. Parabéns, doutora Liliana, extensivo ao doutor Motauri. Parabéns. Na sequência, eu passaria a palavra para o doutor João, mas eu quero que ele não tenha conseguido ingressar, não é isso? O doutor João está conosco? Não, não está. Eu passo a palavra para a nossa secretária, a doutora Tatiana Vigiane Bicudo. Por favor, doutora Tatiana. Senhor Procurador-Geral de Justiça, excelentíssima senhora vice-corregedora, a quem cumprimento também pela reeleição, nobres colegas, componentes desse conselho, doutor Jurandir, doutor Calil, doutor Juliotti, doutor Marco Antônio, doutor Ponte, doutor Bonilha e doutor Saad, digníssimos colegas, doutor Walter Santin e colega Felipe, que hoje está na advocacia, mas que será sempre o nosso colega, nossos serventuários, pessoas que nos assistem. Eu gostaria de parabenizar as colegas, porque nesta semana que passou foi extremamente produtiva e nós tivemos vários eventos relativos à questão de gênero. Então, inicialmente, eu parabenizo a doutora Celeste Leite dos Santos, no núcleo do gênero da PMP,
pelo evento realizado no dia 16, sob o protocolo de julgamento sob perspectiva de gênero, com a participação da colega Ivana Farina Navarrete Pena, procuradora de Justiça de Goiás e conselheira do CNJ, e do Dr. Márcio Assunção Filho, juiz da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. O evento trouxe muitos esclarecimentos sobre a aprovação desse protocolo pelo CNJ, e esse documento é de leitura necessária para todos os operadores do direito. Então, eu parabenizo a associação por esse excelente evento. Também parabenizo as colegas Fabiola Sucasas e Silvia Chaquian pela coorganização do evento 16 dias de ativismo no Ministério Público, mobilização pelo direito de viver sem violência de gênero, que ocorreu no Auditório Queiroz Filho no dia 18. Ele contou com a participação dos MPs de São Paulo e Pernambuco, CNMP, CEDEMP, Centro de Estudos do MP de São Paulo, Ouvidoria Nacional e Ouvidoria do MP de São Paulo, Rede de Valorização da Diversidade de Gênero e de Combate ao Racismo. Trouxe para o debate inúmeras rodas de conversas, entre as quais a luta pelo ativismo trans, luta pelo ativismo das meninas e das mulheres de 50 a mais e pela igualdade. Foi um dia de trabalho espetacular, com a participação de membros do MP, de pessoas da área da saúde pública, do judiciário, da advocacia, da sociedade civil, sendo que os relatos trazidos por meninas e mulheres durante todo o evento nos possibilitaram refletir muito sobre os direitos da mulher na sociedade contemporânea. E, por fim, tendo em vista que o dia 20/11 marcou o Dia da Consciência Negra, parabenizo também as colegas Cristiane Lau e Sirlene Fernandes da Silva pela rede de enfrentamento ao racismo que fica estruturada no Centro de Apoio Civil de Direitos Difusos do MP de São Paulo, bem como pela servidora Milene Cristina dos Santos, pela realização do boletim Enfrentamento ao Racismo, que está à disposição de todos os colegas nesse centro de apoio e que traz muitos artigos para reflexão sobre o tema, bem como dicas de leituras, de música, sempre muito apropriados. São essas as minhas comunicações, e sem outras comunicações a fazer. Muito obrigada. Obrigado, doutora Tatiana. Quero me associar à fala de Vossa Excelência. Realmente um evento maravilhoso na última sexta-feira. Um evento que aconteceu também em nível nacional, não é? Porque também, na verdade, é uma atuação de todos os ministérios públicos e o nosso, com certeza, patrocinou aqui um evento maravilhoso, valorizando temas que nos são muito caros, não é? E que foram expostos durante toda a sexta-feira com a participação de Vossa Excelência, da doutora Liliana e de tantas outras lideranças femininas do nosso Ministério Público. Muito obrigado. Eu queria, então, me associar à sua fala. Na sequência, passo a palavra para o doutor Bonilha. Doutor José Carlos Bonilha, por favor. Senhor presidente, colegas de colegiado, senhoras e senhores servidores, a todos os que nos acompanham presencial, como no caso dos colegas Walter, Santin e Felipe Locke Cavalcante, e os que nos acompanham à distância, virtualmente, eu presto aqui as minhas homenagens, saúdo a cada um e desejo que tenhamos todos uma ótima tarde, produtiva tarde de trabalho. Eu lembro a todos aqui que o processo judicial eletrônico é uma realidade, tanto na primeira quanto na segunda instâncias. Estamos falando, evidentemente, aqui da Justiça Estadual, Estado de São Paulo, porque também o é nos tribunais superiores, mas nos interessa saber a respeito da justiça e das instituições essenciais à justiça aqui no Estado de São Paulo. É por todos sabido que há uma abissal diferença na rotina dos que estão na primeira, comparando-se com a rotina dos que estão na segunda instância. Os da primeira, evidentemente, se dirigem aos fóruns, fazem audiências, atendem o público, atendem também advogados, recebem volumes muitas vezes avassaladores de procedimentos judiciais, têm que prosseguir na tutela coletiva difusa,
os seus inquéritos civis, os procedimentos preparatórios de inquérito civil, os procedimentos administrativos de natureza individual, inquéritos policiais, visitas externas, um sem número de deveres, de obrigações que os colegas bem desempenham. E quem está na segunda instância há algum tempo, e quem está na assessoria da segunda instância há algum tempo, ou há muito tempo, talvez tenha perdido essa noção, essa referência do quão cruel e desumano muitas vezes é a rotina de quem está na linha de frente, na labuta diária, carregando a faina diária na promotoria de justiça. Isso é uma realidade, é uma característica de primeira e de segunda instâncias, e nós não temos aqui muito que discutir, muito que incursionar a esse respeito. É uma realidade. Quem está na segunda instância não tem essa vivência, não tem esse fardo que é carregado pelos que estão na primeira instância. Mas, como eu disse no início, o processo judicial eletrônico é comum tanto na primeira quanto na segunda instâncias. Mas na segunda, e eu aqui gostaria de conhecer a razão, há um dia específico e um horário aproximado para que os colegas recebam os seus processos que aguardam parecer. Eu integro a Procuradoria de Justiça Civil. Há um dia determinado na semana que nós recebemos o acervo, previamente anunciado em termos quantitativos pelo secretário da Procuradoria de Justiça Civil. Pode ser digital, você anexa no 100. Se tiver... Perdão? Não, não é. Eu mando, na verdade, quando... Me parece que houve alguma interferência, acho que já superada, não é isso? Mas dizia eu, a respeito da rotina e a capacidade de se administrar o acervo a ser recebido por procuradores e procuradoras de justiça. Então, voltando à proposta apresentada pelo nobre conselheiro Pedro de Jesus Giuliotti, que foi ratificada pelo conselheiro da Ponte, pelo conselheiro Saad, pelo conselheiro Marco Antônio, eu insisto na necessidade de, pelo menos, em benefício dos que estão na primeira instância, haja um esforço adicional para que se evite que eles recebam feitos aos sábados, às 21h30, ou às 23 horas do domingo. Isso é o mínimo, porque essas realidades, sinteticamente apresentadas por mim aqui, elas são isso, não tem muito como modificar. A realidade da primeira instância é pesadíssima, nada comparada, com todo respeito, à realidade de rotina administrativa de uma procuradoria de justiça, por razões óbvias, inerentes ao exercício de cada um dos cargos. Agora, se procurador de justiça pode receber dia tal uma quantidade X de processos para dar parecer, é preciso também que se debruce sobre esse estudo e encontro da solução. Por que os promotores devem receber feitos aos sábados, às 15 horas, às quintas-feiras, às 22 horas? Portanto, a despeito das argumentações apresentadas por Vossa Excelência, eu quero aqui insistir na necessidade de que, ao menos, haja equacionamento desse tema em prol dos que estão na primeira instância. Muitíssimo obrigado pela atenção. Que as explicações foram dadas, evidentemente, o fluxo de processos na segunda instância é diferente, não há peticionamentos, quando há uma forma completamente diferente do fluxo de processo, do andamento de um processo da primeira instância. Isso são funcionalidades já previstas pelo sistema de antemão,
não é? Nós temos procuradorias, os processos vão para as procuradorias e, na sequência, a distribuição, né, de maneira que essa distribuição é feita, inclusive, pelas procuradorias. Então, são fluxos completamente diferentes, diversos daquele da primeira instância. As razões pelas quais isso acontece já foram exaustivamente explicadas, já exaustivamente deixamos claro que não estamos que nós estamos sempre atentos em constante e horizontal diálogo com o Tribunal de Justiça, razão pela qual, quero crer, não há nenhuma explicação adicional à fala de Vossa Excelência. O João Machado parece conseguir ingressar, então, com a vênia aí de todo o colegiado, como ele não estava no momento oportuno. Então, João quer se manifestar? Caiu de novo. Caiu de novo. Então, vamos seguir com a nossa pauta, com a palavra agora, nossa ilustre vice-corregedora-geral, doutora Liliana Mercadante Mortari. Muito boa tarde, doutor Mário Lissarrubo, excelentíssimo senhor procurador-geral. Na sua pessoa, me permito cumprimentar todos os integrantes, todos e todas integrantes deste colegiado, bem como os nossos servidores, que nos auxiliam no dia a dia, nos permitem a realização dessa reunião, e os colegas Dr. Santin, Dr. Felipe, que estão aqui acompanhando a reunião presencialmente. Gostaria de justificar a ausência do Dr. Motaurício Alquete de Souza, que, como diz Vossa Excelência, se encontra em correição com parte dos assessores na Promotoria de Justiça de Itapetininga. Ainda, quero me associar às homenagens expostas aqui pela doutora Tatiana Bicudo, que, na verdade, bem demonstram a capacidade de diálogo do Ministério Público com a sociedade. São eventos muito produtivos e que fazem com que todos nos obriguemos a refletir sobre o que estamos fazendo e onde queremos chegar. E, por fim, quero agradecer os cumprimentos a mim e ao Dr. Motauri, hoje manifestados pelos senhores, e em razão da nossa reeleição aos cargos de corregedor e vice-corregedora-geral do Ministério Público, e agradecer ainda, especialmente, todo o colégio de procuradores por ter renovado a confiança no nosso trabalho e vindo a nos permitir que, por mais 2 anos, continuemos os trabalhos correcionais, tal como vimos fazendo, e é o que restou demonstrado pela expressiva votação que conseguimos angariar. Então, muito obrigada a todos e desejo que continue sendo uma excelente reunião. Obrigada. Obrigado, doutora Liliana. Temos certeza que serão mais 2 anos de um trabalho profícuo, técnico e muito importante para a nossa instituição. Passando para a próxima etapa, indicações, item 1, indicações em trânsito final, editais de 26 de outubro de 2022. Doutora Tatiana Vigiane Bicudo, por favor, com a palavra. Pois não. Senhores conselheiros, trata-se de procedimento instaurado em razão dos editais de 26 de outubro de 2022, publicados no Diário Oficial do dia 27 de outubro, 1º e 5 de novembro de 2022, para o preenchimento de cargos vagos, classificados em entrância final e capital pelos critérios de antiguidade e merecimento. Diante da análise das listas de inscritos, incerta nos autos digitais, conforme previsto no artigo 74, parágrafo 3º do Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público, e após regular processo que tramitou nos termos das normas que regem a movimentação de carreira no Ministério Público do Estado de São Paulo, bem como a míngua de reclamações ou impugnações e de notícias de fato que poderiam, em tese, constituir impedimento para a assunção dos respectivos cargos em concurso, admite-se a legitimidade de concorrer a todos os inscritos em cada concurso, passando-se as indicações. No critério de remoção por antiguidade, indica-se o mais antigo na entrância dentro dos inscritos, tendo em conta, inclusive, eventual anterior indicação para o cargo já apreciado na mesma sessão. No critério remoção por merecimento, são avaliados os requisitos de merecimento, inclusive o desempate por antiguidade, observadas questões como o quinto ou o primeiro quinto da lista e estágio no cargo, bem como a eventual anterior indicação para o cargo já apreciado na mesma sessão.
verificada a necessidade de inclusão em cada lista de concorrentes que apresentam as mesmas condições para o certame, compondo-se as respectivas listas. No critério promoção por antiguidade, indica-se o mais antigo da entrância, dentre os inscritos, tendo em conta, inclusive, eventual anterior indicação para o cargo já apreciado na mesma sessão. E no critério promoção por merecimento, avaliados os requisitos de merecimento, inclusive o desempate por antiguidade, são observados questões como primeiro quinto da lista, estágio no cargo, bem como eventual indicação para o cargo já apreciado na mesma sessão e verificada a necessidade de inclusão em cada lista de concorrentes que apresentem as mesmas condições para o certame, compõem-se as respectivas listas. Assim, indicamos os seguintes doutores: entrância final, remoção antiguidade. Terceiro promotor de justiça de Vila Mimosa, Campinas, doutora Kelly Giovanna Altieri Arantes, 10ª promotora de justiça de Jundiaí. Segundo promotor de justiça da capital, doutor Daniel Magalhães Albuquerque Silva, 4º promotor de justiça de Osasco. Terceiro promotor de justiça de Embu das Artes, doutora Camila Bonafife Pereira, 2º promotor de justiça de Embu das Artes. Remoção, merecimento. 5º promotor de justiça de Lins, doutor Wagner Juarez Grace, 2º promotor de justiça do Tatuapé. Doutora Sultane Rubês Gerra, 13ª promotora de justiça de Osasco, e doutora Priscila Gomes Barcelos Borges, 6º promotor de justiça de Guarulhos. Segundo promotor de justiça de Carapicuíba, doutor Rodrigo Bellini Lopes, 1º promotor de justiça de Carapicuíba. Doutor Marcelo Otávio Camargo Ramos, primeiro promotor de justiça de Carapicuíba. E doutora Celisa Ágata Lopes da Mota, 6º promotor de justiça de Mauá. Desculpa, o doutor Marcelo é o primeiro promotor de justiça de Caraguatatuba. Candidatos indicados sem tempos de estágio pela ordem de antiguidade em razão do interesse público. 27º promotor de justiça de Guarulhos, doutor Sebastião José Pena Filho Brasil, 5º promotor de justiça de Guarulhos. Doutor Gilberto Gomes Peixoto, 8º promotor de justiça Civil Santana. E doutor Silvio de Silo Leite Lobé, 8º promotor de justiça de São Vicente. Promoção antiguidade, 4º promotor de justiça de Ferraz de Vasconcelos. Não há candidatos inscritos. 24º promotor de justiça de Campinas. Foi aceita a desistência extemporânea por motivos de ordem pessoais e familiares do Dr. Elias Francisco Bacará Chaíbe, 1º promotor de justiça de Socorro, motivo pelo qual a anulação desse concurso. 4º promotor de justiça de Itanhaém, Júlia Fernandes Caldas, 1ª promotora de justiça de Embu-Guaçu. 2º promotor de justiça de Itapeva, Dr. Pedro Rafael Nogueira Guimarães, 3º promotor de justiça de Mococa. 3º promotor de justiça de Praia Grande e 2º promotor de justiça de Registro, não houve candidatos inscritos aos cargos. 5º promotor de justiça da capital, doutora Fernanda Peixoto Cassiano, 1ª promotora de justiça de Arujá. 5º promotor de justiça do Guarujá e 5º promotor de justiça de Jales, não houve candidatos inscritos aos cargos. 1º promotor de justiça de Pindamonhangaba, Henrique Lucas de Miranda, 1º promotor de justiça de Cruzeiro. Promoção por merecimento, 3º promotor de justiça de Itapeva, não há candidatos inscritos. 6º promotor de justiça de Hortolândia, Mariana de Melo Saraiva Marangoni, 1ª promotor de justiça de Mairinque. Dr. João Augusto Santos Garcia, 3º promotor de justiça de Arujá. E Dr. Yuri Fisberg, 2º promotor de justiça de Capão Bonito. Os candidatos indicados não têm estágio e são indicados pela ordem de antiguidade em razão do interesse público. 5º promotor de justiça de Tapecerica da Serra, Dr. João Augusto Santos Garcia, 3º promotor de justiça de Ariujá, e doutora Marina França Faria Pestana, 2º promotor de justiça de Embu-Guaçu, único candidatos inscritos na lista, indicados sem tempo de estágio em razão do interesse público. 4º promotor de justiça de Itapeva e 10º promotor de justiça de Praia Grande, não há candidatos inscritos. 7º promotor de justiça de Suzano, Dr. Fábio Gunso Cacuta. 4º promotor de justiça de Bitinga, único candidato inscrito na lista, indicado sem estágio em razão do interesse público. 5º promotor de justiça de Cotia, Dr. Felipe Viana da Santa Rosa, 2º promotor de justiça de Poá.
doutora Ana Laura Ribeiro Teixeira Martins, 4º promotor de justiça de Santa Cruz do Rio Pardo, e doutor Rafael Fernandes Viana, 5º promotor de justiça de Cruzeiro. Candidatos indicados sem tempos de estágio, pela ordem de antiguidade, em razão do interesse público. 1º promotor de justiça de Itapeba, doutor Fabrício Pereira de Oliveira, 4º promotor de justiça de Peruíbe, único candidato remanescente de lista, indicado sem tempo de estágio em razão do interesse público. 5º promotor de justiça de Mauá, doutor Yuri Fisberg, 2º promotor de justiça de Capão Bonito, e doutora Marina França Faria Pestana, 2º promotor de justiça de Embu-Guaçu. Únicos candidatos remanescentes de listas, indicados sem tempo de estágio em razão do interesse público. Remoção antiguidade. 4º promotor de justiça de Nossa Senhora do Ó, doutor Jairo Eduardo de Luca, 5º promotor de justiça do meio ambiente. 12º promotor de justiça de enfrentamento à violência doméstica, doutora Tatiane Vilaverde Alves, 8º promotor de justiça de Carapicuíba. 7º promotor de justiça de enfrentamento à violência doméstica, doutora Ariela Toyama Shiraki, 9º promotor de justiça de enfrentamento à violência doméstica. 3º promotor de justiça civil de Santo Amaro, doutora Dene Ângelo da Silva de Caroli. 4º promotor de justiça de Santo Amaro. 3º promotor de justiça do consumidor, doutor Denilson de Souza Freitas, 6º promotor de justiça civil. 2º promotor de justiça de Santana, doutor André Luiz Desotti, 8º promotor de justiça de Americano. 17º promotor de justiça de Falências, doutor Luiz Cláudio de Carvalho Valente, 4º promotor de justiça de Valentes. 4º promotor de justiça de mandado de segurança, doutora Cláudia Cecília Fideli, 5º promotor de justiça civil. 3º promotor de justiça do 5º Tribunal do Júri, doutor Romeu Galiano Zanelli Júnior, 5º promotor de justiça do 1º Tribunal do Júri. Remoção merecimento. 5º promotor de justiça civil de Nossa Senhora do Ó, doutor Moacir Menecheli Reis, 71º promotor de justiça criminal. Dr. Silvio de Silo Leite Lobê, 8º promotor de justiça de São Vicente. Doutora Natália Amaral Azevedo, 4º promotor de justiça de Carapicuíba. 5º promotor de justiça de família, doutora Fernanda Beatriz Gils da Silva Lopes, 1ª promotora de justiça civil de Santânia, 5ª indicação alternada. 25º promotor de justiça de violência doméstica, doutora Renata Pires Smith da Silva, 10º promotor de justiça de enfrentamento à violência doméstica. Dr. Marcelo Otávio Camargo Ramos, 1º promotor de justiça de Caraguatatuba. E doutora Celisa Ágata Lopes Mata, 6º promotor de justiça de Mauá. Candidatos indicados sem tempos de estágio, pela ordem de antiguidade, em razão do interesse público. 15º promotor de justiça civil de Santo Amaro, Dr. Bruno Cervelo Ribeiro, 78º promotor de justiça da capital. Dr. Reinaldo Iori Neto, 13º promotor de justiça de Mogi das Cruzes. E doutora Paula Villanassi Alves Camasmi, 15ª promotora de justiça da capital. 47º promotor de justiça criminal, doutora Regiane Vinci Zampag Guimarães Pereira, 73ª promotor de justiça da capital. Doutora Renata Cristina de Oliveira Maier, 7ª promotora de justiça do 1º Tribunal do Júri. Dr. José Roberto Fumac Júnior, 7º promotor de justiça de Santo Caetano do Sul, 5ª indicação alternada. 3º promotor de justiça de Santo Amaro, doutora Cláudia Ferreira McDowell, 26ª promotora de justiça criminal da capital. E doutora Ivana Chacon, 11ª promotor de justiça de Osasco, únicas candidatas no 1º quinto da lista. 27º promotor de justiça da infância e juventude da capital, doutora Sultane Recubes Gerra, 13ª promotora de justiça de Osasco. Doutora Priscila Gomes Barcelos Borges, 6ª promotora de justiça de Guarulhos. E doutora Georgia Carla Chinalia Obeide, 7ª promotora de justiça de Rio Claro. 5º promotor de justiça de repressão à sonegação fiscal, doutor Eduardo Luiz Michelin Campana, 5º promotor de justiça de Sertãozinho, Dr. Kleber Rogério Masson, 14º promotor de justiça de Campinas, e Dr. Daniel Leme de Arruda, 1º promotor de justiça de Tatuapé. 3º promotor de justiça de Penha de França, doutora Raquel Bueno de Camargo, 79ª promotora de justiça da capital,
Dr. Felipe Demétrio Lopes, terceiro promotor de Justiça Civil de Itaquera, e doutora Carol Reis Lucas Vieira da Roz, segundo promotor de Justiça de Guarulhos. São Paulo, 22 de novembro de 2022, Comissão de Movimentação de Carreira. Muito obrigado, doutora Tatiana. Este é o voto da comissão, acho que podemos aprovar, né? Todos concordam. Fica polido aí o Senhor voto. presidente, pela ordem. Pois não, doutor Giuliotti? Alguns meses atrás, eu propus a votação, a promoção por saltos, porque na época nós tínhamos 3 cargos, né? Promotor de Justiça de Caraguatatuba, que foi colocado em concurso 14 vezes. Promotor de Justiça de Ferraz de Vasconcelos, que foi colocado em concurso 6 vezes. Promotor de Justiça de Itapeva, que foi colocado em concurso 9 vezes. De lá para cá, que é indeferido o nosso pedido de promoção por saltos, por 6 a 5, só a Promotoria de Justiça de Caraguatatuba foi provida. O 4º promotor de Justiça de Ferraz de Vasconcelos, nós estamos colocando pela 8ª vez. Está sem promotor titular desde 31/7/2019. O 2º promotor de Justiça de Itapeva, nós estamos colocando em concurso pela 11ª vez, certo? Desde promotor de Justiça desde 3/10/2018. Na época que eu propus aqui o promoção por salto, foi-se dito que iam se colocar atrativos, iam se melhorar a estrutura dessas promotorias para criar algum atrativo. Eu não sei se isso foi feito, se foi melhorada a estrutura das promotorias. O que eu sei é que nós não podemos deixar, nós somos conselheiros, a nossa obrigação é prover os cargos. Nós não podemos deixar 2 cargos há tanto tempo sem provisão, nós não podemos. São cargos com relevantes atribuições. Os senhores negaram uma promoção para o salto. Aí eu pergunto, o que nós vamos fazer? Nós vamos abrir novamente Ferraz de Vasconcelos e Itapeva para que a doutora Tatiana novamente leia que não há inscritos. Nós precisamos tomar uma providência, beira a improbidade isso. Deixarmos 2 cargos importantes há tanto tempo sem promotores de justiça. Se os senhores são contrários à promoção por salto, então me apresente uma solução. Melhoraram a estrutura dessas promotorias, que eu saiba, não. Não foi enviado um secretário, não foi enviado um analista, não foi enviado um estagiário para essas promotorias para criar algum atrativo. O que eu sei é que eu não pretendo mais colocar essas promotorias em concurso. E eu vi a doutora Tatiana falar, não há candidatos inscritos. Por isso que eu clamo que seja tomada uma providência. Os senhores não querem aprovar a promoção por saltos, então me apresentem alguma providência para que a gente não mantenha mais esses claros por tanto tempo. Isso já beira a improbidade, a meu modo de entender. O Giuliotti, ao contrário do que pontua Vossa Excelência, a Secretaria Executiva trabalhou com todas essas promotorias de justiça. Houve o oferecimento de estagiários. Nós estamos nomeando analistas para várias dessas promotorias, analistas a mais. Na jurídica, há um estudo em vias de ser aprovado para que essas promotorias possam ser consideradas como de difícil provimento, com o pagamento de uma verba a mais, o que pode torná-las mais atrativas, mas eu quero crer que o que mais vai funcionar nesse quesito, sem sombra de dúvidas, é a aprovação que está por acontecer no próximo mês de fevereiro, de pelo menos 120 novos colegas, com movimentação de carreira para a entrância inicial, em seguida intermediária e final. Hoje nós temos um número muito grande de cargos vagos, o que acaba acarretando o não interesse por parte dos colegas nessas promotorias de justiça. E eu vou respeitosamente discordar de Vossa Excelência, porque nem de longe quer nos parecer se possa falar em improbidade para um colegiado que vota de forma democrática o não acolhimento da proposta de Vossa Excelência e vota com base na lei, que a lei, de fato, não prevê a promoção per salto, havendo, inclusive,
e Vossa Excelência sabe disso, julgamentos do Supremo Tribunal Federal invalidando essas promoções em outros ministérios públicos e mesmo no Poder Judiciário, já que não havendo lei regulamentando a promoção per salto. Então, eu vou discordar respeitosamente de Vossa Excelência, estamos mesmo mas muito distantes de improbidade. Aliás, improbidade tem um conceito muito diverso, não é, daqueles que se pautam pela obediência estrita da lei. Os cargos estão vagos na titularidade, mas não estão vagos em termos de serviço, porque os colegas estão trabalhando, são designados colegas para dar conta do serviço, de maneira que a população não está sem o trabalho do Ministério Público nesses cargos. Daí porque eu insisto, mais uma vez e respeitosamente, discordo de Vossa Excelência quando menciona até mesmo improbidade pelo fato deste colegiado ter decidido, contudo, uma vez mais, de forma democrática, pela obediência estrita à legislação que não prevê a promoção per salto. Dito Senhor isso... Procurador-Geral, longe de desconfiar do senhor, de não acreditar na nossa palavra, mas o senhor teria como provar que a estrutura dessas promotorias de fato foram melhoradas do meu pedido de promoção por salto até hoje, que foram de fato designados auxiliares, estagiários, o senhor teria como demonstrar, provar isso? Olha, neste momento eu teria que demonstrar por reuniões. Se Vossa Excelência consultar os colegas dessas promotorias ou dos outros cargos, todos esses cargos foram visitados pela Secretaria Executiva, houve reunião com esses colegas para entendermos qual era a demanda e qual a razão dos colegas não escolherem essas comarcas. E a razão, na esmagadora maioria das oportunidades, dizia respeito ao não interesse puro e simples por conta da movimentação feita pelo Tribunal de Justiça, transformando essas comarcas, tradicionalmente em comarcas de entrância intermediária, em comarcas de entrância final. E o colega, quando vai para uma final, já sabendo que em entrância final ficará por muito tempo, não é? Ele acaba optando por outra promotoria, né, que lhe atende mais em termos de conforto, inclusive espacial, por conta de residência e tudo mais. Então, isso tem sido olhado com muito carinho. Nós vamos, claro, por razões orçamentárias não foi possível agora, mas nós vamos nomear pelo menos 540 analistas no próximo ano. Muitas dessas promotorias serão, como disse, contempladas com analistas e tudo mais. E, como disse, está na jurídica, eu não tenho número aqui agora, mas depois posso mandar a Vossa Excelência, há um estudo para que essas promotorias sejam vistas como promotorias de difícil provimento. Mas, insisto, o diagnóstico por parte da Procuradoria-Geral e até mesmo o diálogo estabelecido pela assessoria com esses colegas, muitas das reuniões eu mesmo participei, é mesmo uma opção, não é? Como temos, insisto, muitos cargos vagos, os colegas muitas vezes optam por outras promotorias que, em termos espaciais, são do agrado dos colegas, e essas acabam ficando vagas. A nossa expectativa é que, com algumas medidas no próximo ano, a gente possa superar essas questões. Das medidas, o senhor poderia comunicar aqui ao Conselho, por gentileza? Sem sombra de dúvida, não resta a menor dúvida, nenhum problema. Inclusive, nomeação de estagiários, analistas. Sem sombra de dúvida. Se o senhor pudesse comunicar ao Conselho, pois não, que nós vamos abrir novamente esses cargos. Doutor Bonilha, por favor. Senhor presidente, muito obrigado pela concessão da palavra e nova oportunidade de eu exprimir aqui o meu entendimento, e quero começar cumprimentando o conselheiro Pedro de Jesus Giuliotti pela oportuna lembrança de que esse conselho já tratou desse tema de promoção por salto, a maioria entendeu que não era o caso por ausência de expressa previsão legal, mas a minoria vencida apresentava o pleito embasada na imperiosa necessidade de observância do interesse público, não é? Era o interesse público, o reitor
o que dizia e determinava que o nosso pleito fosse apresentado, porque agora, mais uma vez, nos deparamos com uma situação já vivenciada anteriormente. A mesma promotoria na mesma comarca, repetidas vezes colocada em concurso, sem que haja interessado. O interesse público, a despeito da ausência de norma específica na nossa lei orgânica, nos parece autorizar que haja excepcionalmente essa forma de provimento. Mas essa questão já foi debatida, já foi superada, ela será sempre lembrada por conta desses cargos não providos por falta de interessado, evidentemente. E acho que nós só venceremos esse debate quando esses cargos forem providos. E o serão se eles tiverem atrativos outros não existentes hoje. É bem verdade que são louváveis essas reuniões que Vossa Excelência ou a sua assessoria promovem junto aos promotores dessas respectivas comarcas. Mas fato incontroverso é que, se não houver melhora na estrutura de pessoal e material da promotoria, a reunião por si só não vai resolver. Estagiários, nós sabemos que só acorrem aos locais em que há uma faculdade de direito na própria cidade ou muito próximo. Talvez não seja o caso de Ubatuba, talvez não seja o caso de Ferraz de Vasconcelos ou de tantas outras. Estagiário, sim, é um auxiliar muito efetivo, muito produtivo, mas transitório, efêmero, e procura, sim, aqueles locais em que tem a facilidade de estar próximo de faculdade de direito. Portanto, enquanto objetivamente não tivermos aqui a demonstração de que houve aumento do quadro de servidores, analista jurídico, oficial de promotoria, auxiliar de promotoria, ou melhora nas condições das instalações físicas dessas promotorias, não serão com todas as vênias as reuniões que vão resolver essa questão. Portanto, aqui eu cumprimento mais uma vez o conselheiro Giuliotti pela oportuna lembrança e encareço a que a Procuradoria-Geral em sete esforços adicionais para além da realização de reuniões, para que essa questão seja efetivamente superada e esses cargos passem a ter interessados. Muito obrigado. Talvez Vossa Excelência tivesse tido aí algum problema com o som, mas Vossa Excelência talvez não tenha ouvido ou prestado atenção quando eu disse que as reuniões foram para tratar da estrutura e que nós, nestas reuniões, estabelecemos critérios para uma melhor estrutura destas promotorias. Então, não se trata, como pontuou Vossa Excelência, de meras reuniões. Tratam-se de reuniões para se entender a lógica da promotoria e, a partir daí, tomarmos as devidas providências dentro dos recursos disponíveis. Na sequência, passo a palavra para o doutor Antônio. A despeito do sistema de TI do MP ser bastante deficitário, neste momento eu não tive problema com o som. Eu ouvi perfeitamente bem e não deixei de prestar atenção em nenhum segundo. Ouvi atentamente o que Vossa Excelência falou. Então, Vossa Excelência deve ter visto que não se tratam de meras reuniões, que nessas reuniões nós estamos tomando providências para melhorar a estrutura e eu realmente não consigo entender o teor de sua fala na medida em que Vossa Excelência acusa a Procuradoria-Geral de somente fazer reuniões sem tomar providências e não é isso que está acontecendo. Não, eu não fiz nenhuma acusação, ao sistema eu apenas disse do Ministério Público de São Paulo, essa é uma opinião isolada de Vossa Excelência, não é o que a maioria tem detectado. Nós temos trabalhado bastante, Vossa Excelência foi diretor-geral também, sabe das dificuldades de se montar um sistema de TI numa instituição como o nosso, e eu não tenho, francamente, ouvido críticas ao sistema de TI do Ministério Público de São Paulo. Portanto, eu repudio veementemente a fala de Vossa Excelência com relação ao nosso sistema de TI. Com a palavra, doutor Antônio As críticas, se me permitir,
As críticas ao Doutor sistema Bonilha, de TI... o senhor vai, veja, o senhor peça para falar com a palavra o doutor Antônio Calil, por favor. O senhor está censurando a minha... O senhor está interditando a minha possibilidade de falar? Não, eu estou encerrando o É diálogo isso que eu apenas estou porque... entendendo? Não O estou senhor está encerrando interditando a minha absolutamente possibilidade nada. de falar? Eu estou pedindo a Vossa Excelência que a gente possa girar a reunião para que outros colegas possam falar, porque efetivamente eu pontuei que Vossa Excelência disse, que o sistema de TI do Ministério Público é péssimo. 2, que eu teria dito que fizemos apenas reuniões e que não tomamos nenhuma providência. Eu apenas dei a resposta adequada. Eu apenas dei a resposta explicando que não fizemos apenas reuniões e 2, que é uma opinião isolada de Vossa Excelência, que o sistema de TI da instituição é péssimo. Só isso. Eu não usei a adjetivação péssimo, usei a adjetivação deficitário. Deficitário, não sei se há problema de som aí, eu usei deficitário e não péssimo. Mas não é uma voz isolada minha, senhor Procurador-Geral. Se quiser tomar conhecimento da extensão da grita da classe em relação ao sistema de TI, perceberá que essa não é uma voz isolada deste conselheiro. Segundo, o que eu falei foi o seguinte: enquanto efetivamente não houver melhora nas condições dessas promotorias, elas não serão providas. E não será apenas por reuniões que essas questões serão superadas. É preciso que elas sejam dotadas de material e de pessoal o bastante para que elas se tornem atraentes e tenha candidato inscrito. Foi apenas isso o que eu falei. Em primeiro lugar, agradeço enormemente pela ouso oportunidade. Discordar de Vossa Excelência quando Vossa Excelência diz que há uma grita da classe contra o sistema de TI da instituição, porque não há. O que há uma grita da classe com relação ao sistema ESAG, e a instituição está tratando disso. São mais de 50 promotorias já com o sistema SAG. Nossa Procuradoria de HC vai receber também, de maneira que eu veementemente repudio a fala de Vossa Excelência nesse aspecto, porque desconheço e não sou um procurador-geral ausente. Minha assessoria está sempre presente, o sistema de TI sempre conversando com os colegas, sempre atendendo prontamente. Então, eu vou aqui de público repudiar a fala de Vossa Excelência, ainda que seja uma fala dizendo que está a dever, não é? E não péssimo, para mim quer dizer a mesma coisa. De todo modo, eu vou repudiar veementemente a fala de Vossa Excelência. Não é este o retorno que eu tenho tido da classe, lembrando que, pontuando que na última semana eu tenho feito uma rodada pelo estado inteiro, com reuniões virtuais com colegas, e não ouvi uma crítica sequer ao sistema de TI do nosso Ministério Público. Me permite, podemos avançar, as pessoas não são obrigadas a ficar ouvindo esse debate. Com a palavra, doutor Antônio Calil. Muito obrigado. Como eu fui um dos que votou contra a promoção Persalto, e data máxima vênia das ponderações feitas pelo conselheiro Giuliotti, que eu tenho certeza são pautadas pelo interesse público, eu me lembro que, quando se travou essa discussão, os que se posicionaram contra se posicionaram nesse sentido porque não havia amparo legal. A promoção Persalto, além de não ter previsão legal, ela subverte o plano de carreira que está previsto na lei orgânica. Então, é essa a fundamentação pela qual esse conselho, por maioria, refutou esse tipo de promoção por salto. Então, não me parece correto afirmar que isso representa uma omissão desse conselho, ou mais ainda, um ato de desonestidade, de improbidade. Tenho certeza que não foi esse o objetivo do conselheiro de acusar ninguém disso, mas lembro os motivos que levaram ao indeferimento ou ao não acolhimento dessa proposta, justamente a falta de previsão legal, a falta de suporte jurídico. Então, gostaria também de refutar esse tipo de posicionamento e dizer que reafirmo a posição que tive naquela época no sentido de não adotar a promoção por salto. Muito obrigado. Obrigado, doutor Antônio Calil. Com a palavra, doutor Antônio Carlos da Ponte. Senhor presidente, eu não pretendo aqui retomar essa discussão acerca da promoção por salto, tendo em vista a votação que foi adotada e foi muito bem lembrada pelo conselheiro Giuliotti, mas me parece que nós estamos diante de um quadro que exige a tomada imediata de providências por parte do Ministério Público.
E essa necessidade de tomada, ela passa também pela corregedoria, não é? Nós sabemos que a corregedoria do Ministério Público, ela acompanha para e passo tudo o que acontece em cada uma das promotorias. Então, eu gostaria de indagar a eminente vice-corregedora, a doutora Liliana Mercadante Mortari, se foram realizadas correições nessas promotorias que estão sendo abertas de forma contínua e qual é o efetivo estado de cada uma dessas promotorias. Me parece que nós vamos ter aqui que tentar construir, estabelecer uma solução que é uma solução coletiva, não é? E isso, evidentemente, passa pela corregedoria. O Dr. Giuliotti trouxe uma preocupação aqui que foi acompanhada pelos demais colegas, pelo colega Bonilha, no sentido de que existem promotorias que já foram colocadas em concurso durante 12 vezes, outras 8 vezes. É muito preocupante, por exemplo, ver uma promotoria como Praia Grande, salvo engano, 2 cargos de Praia Grande também não foram preenchidos, não é? Então, a minha indagação, e direcionada à eminente doutora Liliana, é se esses cargos estão sendo visitados ou foram visitados pela Corregedoria do Ministério Público, e isso tendo ocorrido, eu solicitaria à Sua Excelência, a doutora Liliana, ou ao doutor Motauri, que numa reunião próxima do Conselho trouxesse um relato acerca de cada um desses cargos, não é? Apontando não só a questão estrutural, mas a questão de movimentação também em relação a número de feitos. E quais são as atribuições que acabam, de certa forma, inibindo, se assim podemos dizer, o preenchimento desses cargos. Eu insisto que essa construção ela precisa ser desenvolvida, não é? Eu, particularmente, tenho uma leitura diferente desse tema. Acho que nós deveríamos, na verdade, no Ministério Público, ter uma carreira formada por promotores e procuradores de justiça, não é? Mas, de qualquer modo, isso demandaria uma alteração legislativa, demandaria a apresentação de um projeto de lei. E até que isso venha a ser viabilizado, nós precisamos encontrar uma solução, não é? Não é razoável que cargos sejam colocados regularmente em concurso e esses cargos não sejam providos. Isso traz um prejuízo público enorme, não é? O interesse público ele é atingido de forma cabal e me parece que a necessidade de construção de uma solução ela passa por todos nós. Então, são essas as minhas considerações. Doutora Liliana. Asseverar esses cargos todos não providos sofreram correção recentemente. Eu me lembro, no começo de 2021, que Praia Grande teve correção. Mas eu não sei se já estava instalada uma vara de violência doméstica que não tem conseguido provimento, e essa, então, se enquadra na questão que nós já constatamos, em regra, haver uma distribuição que não é igualitária em relação ao crime e violência doméstica. Mas não posso afirmar também que me parece que são 2 cargos, né, de Praia Grande que não proviram. Então, o que eu me lembro de correição é esta, de Praia Grande. As demais, não me recordo que tenha havido recentemente, e como nós fomos incitados pelo Conselho Nacional, Corregedoria Nacional, a darmos prioridade aos cargos ainda não visitados nos últimos 3 anos, o ano de 2022 foi muito centrado nessa situação para dar cumprimento a essa recomendação do CNMP. Mas, ao lado da Procuradoria-Geral, a Corregedoria fica atenta a esses casos, agora instado por Vossa Excelência. Vou procurar saber exatamente na Corregedoria se houve visitas recentes ou que tipo de apontamentos temos lá. Tá bem? Obrigado, doutora Liliana. Então, eu faço esse requerimento a Vossa Excelência, ao doutor Motauri, que numa reunião futura do Conselho tragam um relato pormenorizado de cada um desses cargos. Eu acho que isso é muito importante e acredito que essa questão sendo debatida democraticamente aqui no Conselho, nós tenhamos condições de avançar em relação a esse tema. O que nós não podemos mais é continuar abrindo esses cargos, não é?
e não havendo interessados, não é? Então, solicito a Vossa Excelência que, em uma reunião próxima, Vossa Excelência ou o Dr. Montauri traga um relato relacionado a cada um desses cargos. Muito obrigado. Senhor presidente, só Pois não. uma questão. Quando eu falei de improbidade, não pela votação da promoção por salto, que foi uma votação legítima. Eu falo improbidade em deixar os cargos durante tanto tempo sem promotores. Não, a votação de fato foi legítima, perdemos 6-5, mas configuraria, entre aspas, uma improbidade deixar os 2 cargos, o terceiro de Itapeva e o quarto de Ferraz de Vasconcelos, tantos anos sem promotor de justiça, mas evidentemente eu não questionei a votação que foi legítima. Dando sequência, vou pedir, Vênia, aqui para fazer uma inversão de pauta, porque haverá uma sustentação oral, salvo engano, por parte do Dr. Santin. Então, já poderíamos votar o item 4 da pauta, que é pedido de autorização para residência fora da comarca. Interessado, Dr. Fernando César Bolk, terceiro promotor de justiça do meio ambiente da capital, protocolado 194-270-22, relator ilustre conselheiro Dr. Antônio Calil. Parecer favorável, acho que podemos aprovar, parecer favorável também da Corregedoria Geral. E também invertermos o número 2 da pauta, que é a abertura de edital para a promoção de procuradores de justiça, com a palavra a doutora Tatiana Bicudo. São pautas rápidas, doutor Santinho, só para a gente limpar a pauta, ficaríamos só com esse tema. Procurador de Justiça e presidente do Conselho do Ministério Público faz saber que se acham abertas até o próximo dia 5/12/2022 as inscrições para o concurso para os cargos vagos adiante indicados. Procurador de Justiça, promoção antiguidade, 73º Procurador de Justiça da Procuradoria de Justiça Criminal, 70º Procurador de Justiça da Procuradoria de Justiça Criminal e 16º Procurador de Justiça da Procuradoria de Justiça de Interesses Difusos. E promoção por merecimento, 25º Procurador de Justiça da Procuradoria de Justiça Civil e 3º Procurador de Justiça da Procuradoria de Justiça Civil. Podemos aprovar, então, ficam abertos esses cargos, edital para a promoção de procuradores de justiça. Agora sim, item número 3, protocolado C 29.001 155.141/2022-37, consulta procedimental formulada pelo Dr. Walter Foleto Santin, 33º Procurador de Justiça Criminal, com a palavra o ilustre relator, conselheiro Antônio Carlos da Ponte. Está inscrito para sustentar pelo regimento, acho que é o Santin primeiro, acho que o primeiro doutor da Ponte relata, né? Exato. Da Ponte relata. Por favor, doutor da Ponte. Muito obrigado. Trata-se o presente expediente de consulta formulada a este Conselho Superior do Ministério Público pelo Dr. Walter Foleto Santin, 33º Procurador de Justiça Criminal, por ocasião do período em que acumulou o cargo de 25º Procurador de Justiça de Interesses Difusos e Coletivos, a respeito da possibilidade de destinação de multa às trentes em acordo de compensação ambiental para entidade de interesse social, fundação privada sem fins lucrativos, encarregada da prestação de serviços médico-hospitalares de combate ao câncer, para benefício social por dano ambiental e minimização do impacto regional, sem prejuízo ao erário a ressarcir. Sustenta o ilustre Procurador de Justiça que o pedido de acordo foi feito por Atena Tecnologia em Energia Natural Limitada, em relação ao cumprimento de sentença, eu menciono aqui o número do processo, promovido pelo Ministério Público da Comarca de Martinópolis. O cumprimento da sentença diz respeito ao montante de R$ 528 mil, fixado por atraso em astrentes, decorrente de recurso do Ministério Público, acolhido pela primeira Câmara reservada ao meio ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, em feito que ainda não conta com trânsito em julgado do provimento jurisdicional. A empresa, por intermédio de seu advogado,
propõe que o valor seja dividido em 10 parcelas, cujo montante final seria destinado ao Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente, fundação privada sem fins lucrativos. Remata o consulente, ponderando que o artigo 5º, parágrafo 2º da Resolução número 179 do Conselho Nacional do Ministério Público admite o acordo proposto, enquanto a súmula número 58 do Conselho Superior do Ministério Público de São Paulo não. Instruída regularmente a consulta, como o douto consulente ocupa o cargo de Procurador de Justiça Criminal e realizou a provocação quando acumulava transitoriamente o cargo da Procuradoria de Interesses Difusos e Coletivos, determinei a ciência de todo processado à Procuradoria competente para análise da matéria, interesses difusos e coletivos, facultando-lhe a oportunidade de manifestação, o que acabou efetivamente acontecendo. É a síntese do necessário, senhor presidente. Obrigado. A palavra, doutor Walter Folleto Santin, que pede sustentação oral. O senhor está com a palavra, doutor Walter. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento o presidente dessa sessão, doutor Mário Sarrubo, senhora corregedora, senhora secretária, demais colegas, conselheiros. Como já foi bem relatado pelo doutor relator, o que me chamou a atenção de fazer essa consulta é porque, na qualidade de ocupante acumulando o cargo de interesse difuso, que eu faço todos os meses nos últimos anos, né, ao menos 15 dias, inclusive este mês, e muito provavelmente no mês seguinte, é que me chamou a atenção dessa situação de uma certa divergência de posição entre o Conselho Nacional do Ministério Público e o Conselho Superior do Ministério Público de São Paulo. O Conselho Nacional, através da resolução que foi referida, artigo 5º, parágrafo 2º, permite e até estimula que, quando houver dano regional, impacto regional, que seja aplicado as medidas compensatórias na própria região. E o Conselho Superior do Ministério Público, na resolução 58, recomenda ou direciona a aplicação desses valores ao Fundo Estadual de Interesse Difuso. Então, nós temos aí um impasse entre uma norma federal e uma norma estadual. Esse é o primeiro ponto a ser colocado. O acordo de não persecução civil, ou algo equivalente, que seria, vamos dizer assim, aplicável na espécie, não prevê na legislação correspondente, artigo 17b, a destinação desses valores, ou para quem deve ser destinado, se seria para o fundo, se seria para o próprio Tesouro. Nós temos, por outro lado, a norma do Código de Processo Penal, que no acordo de não persecução penal, estabelece no artigo 28A, no inciso 4º, a possibilidade de pagar prestação pecuniária à entidade pública ou entidade de interesse social. Nós não temos a previsão específica para a área civil, legal, mas o temos para a esfera penal. Ou seja, o mesmo fato, se for um acordo de não persecução penal, pode ser destinado à entidade pública e entidade social. O mesmo fato, se for visto pelo ângulo civil, não poderia, ou pelo menos não teria uma determinação específica. O objetivo também, inclusive, consultei vários colegas que tratam do assunto, seja na área ambiental, seja na área de interesses difusos ou de coletivos, e muitos deles também demonstraram preocupação com essa aparente contradição, essa aparente indefinição do que eles poderiam fazer, sentindo-se, muitos deles, desestimulados ou preocupados ou até sem uma segurança jurídica de poder fazer esse tipo de proposta.
Lembro aos senhores que, na esfera civil, havendo ação em andamento, o acordo deveria ou poderia ser homologado judicialmente, e que este conselho poderia ou deveria ser instado à definição pela própria lei, pela própria alteração que foi feita em 2021, em caso anterior ao ingresso da ação. Mas eu tive a cautela, a preocupação de fazer essa consulta exatamente para que esse conselho seja ouvido e que possa, de alguma forma, traçar algum tipo de normatividade geral sobre o assunto e que possa se deter. Não temos uma lei específica, mas o conselhão autoriza fazer isso. E, por outro lado, o conselho fala no fundo. Se nós formos muito legalistas, o próprio conselho não poderia determinar que fosse para o fundo, né? Que não há uma norma legal prevendo isso. Tese deveria ser para o Tesouro. Exatamente por isso, diante do quadro legal possibilitando na esfera penal, por analogia ou por aplicação subsidiária, e também pelas próprias normas do Conselho Nacional do Ministério Público, que recomenda isso, é que eu fiz essa consulta para até em prestígio ao conselho, este conselho, podermos ter uma normatização ou uma linha, uma diretriz mestra para que todos os promotores, ao se deparar com uma situação semelhante, possam ter uma posição segura sobre o assunto e, eventualmente, não poderem serem colocados numa situação de dificuldades, até com a própria corregedoria. Lembro que, infelizmente, num caso ligado a uma cláusula acessória num acordo feito pela Promotoria do Patrimônio Público para a Biblioteca da USP, alguns promotores foram processados administrativamente por terem concordado que uma empresa fizesse doação para a USP, uma empresa pública, numa condição acessória, cujo valor não seria de modo algum revertido para o Estado, ou era para a USP ou era para ninguém. Então, exatamente por isso, infelizmente, eu fui uma dessas pessoas que foi processada numa acusação. Não vou nem adjetivar aqui para não ser indelicado. Felizmente, absolvidos em primeira e segunda instância. Mas é também para que não haja esse risco de que ocorra essa situação. Portanto, peço que a consulta seja respondida de forma positiva e que este conselho delibere, se posicione da possibilidade de que, em caso de, que é o que está sendo colocado, em caso de multa astrente, lembrando que na situação era uma obrigação de fazer com atraso que foi cumprido ao seu final, não houve dano ao erário, que se houvesse dano ao erário, obviamente que a destinação deveria ser para o Tesouro. No caso, não houve dano ao erário. Houve um dano ambiental, um dano regional, impacto ambiental, e que o que a empresa pretende, e que, caso seja positivo, a Procuradoria poderá também concordar, está em fase recursal perante o tribunal, é que aquele impacto regional ambiental, se a compensação seja aplicada na própria região, numa área de saúde, de câncer, que, obviamente, traz desconforto a muitas famílias regionais e de outras regiões que lá ocorrem para o tratamento. Essa é a pretensão. Espero que os senhores possam, vendo essa situação, se posicionar para que o assunto tenha um delineamento melhor. Esta é a posição. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, doutor Walter Santin. Vossa Excelência, muito bem-vindo sempre aqui. Muito obrigado por sua manifestação. Devolvo a palavra ao ilustre relator. Eu gostaria de cumprimentar o Dr. Walter Folleto Santin pela substanciosa ostentação feita e registrar uma vez mais o meu respeito e a minha admiração pelo Dr. Santin.
Eu passo, então, à segunda parte do voto, tendo em vista que os argumentos apresentados, eles são enfrentados pelo voto, não é? A consulta formulada, ela não merece conhecimento, na medida em que não se encaixa em qualquer das atribuições do Conselho Superior do Ministério Público, estabelecidas no artigo 36 da Lei Orgânica Estadual. Ainda que assim não fosse, todo e qualquer pleito de modificação de súmulas ou enunciados do Conselho Superior deve ser submetido inicialmente à comissão de assentos e súmulas, que, eventualmente, acolhendo a proposta, deverá submeter a matéria a conhecimento e deliberação do pleno do colegiado. Caso o tema venha a ser rejeitado pela comissão, sequer haverá apreciação do assunto pelo pleno. Como pode ser observado, ainda que se realizasse uma leitura benevolente do regimento interno do Conselho, a matéria deveria ser apreciada em caráter preliminar pela comissão de assentos e súmulas, e não submetida diretamente a conhecimento e análise por parte desse colegiado. A impropriedade da consulta data vênia não se resume a tal aspecto. A súmula número 58 deste Conselho Superior, que tem caráter obrigatório e vinculativo, estabelece que somente se homologa por promoção de arquivamento fundada em termo de ajustamento de conduta, desde que indenizações e multas cominatórias ou compensatórias sejam obrigatoriamente destinadas para os fundos de proteção de direitos transindividuais, legalmente previstos. Qualquer disposição em sentido contrário, independentemente do órgão que emane, desde que não seja fruto de decisão judicial com trânsito em julgado, fere o disposto no artigo 13 da Lei de Ação Civil Pública, que é clara ao estabelecer que, havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo dano causado reverterá a um fundo gerido por um Conselho Federal ou por um conselho ou por conselhos estaduais, de que participarão necessariamente o Ministério Público e representantes da comunidade, sendo seus recursos destinados à reconstituição de bens lesados. O que se depreende da norma é que as verbas cominatórias ou compensatórias devem ser destinadas apenas, no caso de São Paulo, ao Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos, previsto em lei, com a ressalva de que podem ser dirigidas a outros destinos, desde que a lei assim o autorize. A destinação desses valores a entidades privadas, ainda que de caráter social, desprovida de expressa previsão legal, não é passível de adequado e rigoroso controle do Ministério Público quanto ao efetivo destino dos valores pecuniários, bem como dos órgãos públicos de controle, entre os quais destaca-se o COLEM do Tribunal de Contas. A destinação estranha à contida em lei, independentemente de ser de cunho social ou beneficente, pode gerar desvios e malversação, que fugiriam ao controle do Ministério Público, como destacado. Nesse aspecto, convém rememorar que o Fundo Especial de Defesa de Reparação de Interesses Difusos Lesados, regulamentado por lei estadual e gerido por Conselho da Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania, vem empregando os recursos do fundo na consecução de vários projetos apresentados por entidades que têm como finalidade a tutela dos bens jurídicos coletivos ou sociais protegidos pela Lei de Ação Civil Pública. Por fim, cabe registrar que a Procuradoria de Justiça de Interesses Difusos e Coletivos, depois de cientificada e devidamente instada por esse Conselho Superior, pautou e discutiu a matéria na reunião realizada no dia 27 de setembro de 2022. Na oportunidade, por unanimidade, os procuradores de justiça presentes, 22 colegas, sugeriram a esse Conselho o não conhecimento da matéria, na medida em que, em respeito aos princípios e garantias constitucionais assegurados ao Ministério Público,
não haveria como vincular a manifestação processual de qualquer procurador de justiça nos autos que ensejaram a consulta ora analisada. Em face de todo exposto, voto pelo não conhecimento da consulta formulada pelo digno consulente. É como voto, senhor presidente. Em discussão, pede a palavra a doutora Tatiana Vigiane Bicudo. Parabenizo o doutor Ponte pelo voto. No caso específico, como bem mencionado tanto pelo doutor Ponte quanto pelo doutor Santinho, o caso está judicializado, então nem seria de atribuição desse conselho. Porém, houve já proposta de reformulação dessa súmula 58, que encontra-se com a comissão, exatamente tendo em vista essa resolução do CNP, que colide parcialmente com a súmula 58 editada anteriormente. Acredito que os colegas da comissão de súmula, acho que eles poderão ser ouvidos, tenham discutido esse tema, e é um tema importante, porque os colegas do interior, de meio ambiente, têm essa demanda já muito antiga de que o dinheiro seja aplicado, o dinheiro por danos ambientais seja aplicado naquela comunidade, que se veja a aplicação dela, o que hoje não se vê pela aplicação do fundo. Então, acho que o debate ele é necessário, ainda que não nesse processo, porque ele já está judicializado, mas, como bem lembrou o doutor Ponte, pela comissão de súmulas, que depois deverá trazer o debate mais amplo a esse colegiado. É nesse sentido que eu gostaria de me manifestar. Alguém mais quer se manifestar? Não podemos. Doutor Saad Maslum, por favor. Obrigado, senhor Procurador-Geral. Primeiramente, quero parabenizar o doutor Walter Folhetto Santin, notadamente por sua preocupação com esse tema, que revela a grandeza da sua atuação no Ministério Público, a preocupação para que o Ministério Público possa sempre dar a melhor solução, sobretudo em casos como esse, onde há uma certa disparidade entre uma norma nacional, que é do Conselho Nacional do Ministério Público, e normas estaduais, no caso, uma lei estadual que trata do tema, e uma súmula, que é a súmula 58 desse Conselho, não é? Quer dizer, é possível fazer um estudo mais aprofundado e verificar em que situação poderia ser dada uma destinação diversa, para que tipo de valor, né? Quer dizer, isso, o debate está aberto e certamente, doutor Walter, nós vamos analisar com bastante cuidado. Eu faço parte dessa comissão e mais uma vez parabenizo Vossa Excelência, realmente é uma questão muito importante. E, por fim, parabenizo também o excelente voto do eminente conselheiro, doutor Antônio Carlos da Ponte, que eu já, desde logo, adianto o voto, seguindo já o voto do eminente conselheiro. Era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Doutora Liliana Mercadante Mortari. Só parabenizando o doutor da Ponte pelo seu voto, com o qual concordo. Apenas lembrar que a destinação da verba para outra entidade que não o próprio Estado, no caso o fundo, me parece que dependeria de lei, não é? Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, acompanho o voto apenas com essa lembrança. Obrigado, doutora Liliana. Doutor Pedro Giuliotti. Eu também gostaria de parabenizar o doutor Santin pela essa preocupação social e queria sugerir um encaminhamento, que esse pedido de consulta do doutor Santin fosse a peça inicial de um procedimento a ser instaurado na comissão de súmula, que não julguemos hoje, que esse expediente fosse instaurado efetivamente um expediente na comissão de súmula, a comissão de súmula prepara um parecer e nós julgamos esse tema um outro dia, né? Eu faço esse encaminhamento. Temos o encaminhamento do doutor Giuliotti, temos o voto do doutor Ponte. O doutor Giuliotti propõe que este feito não seja julgado hoje e seja
o início de uma discussão na Comissão de Regimentos e Normas. É isso, doutor Giuliotti? Súmulas, perdão. Essa proposta, segundo a doutora Tatiana, já estaria na comissão, já estaria lá para ser discutida. Exatamente nesses termos propostos pelo doutor Santin, já está lá na fundamentação do artigo 58. Acho que o doutor Saad, que é da comissão, poderia esclarecer melhor. Sim, se me permite, senhor Procurador-Geral. Pois não, doutor Saad. Sim, exatamente isso, né? Eu acho que o caso pode ser, porque não é caso mesmo de conhecimento pelo Conselho Superior do Ministério Público, como bem colocado pelo eminente conselheiro da Ponte. Mas é válida essa sugestão feita pelo doutor Giuliotti, não para se prorrogar a decisão. Eu acho que a decisão é aqui, o Conselho não tem atribuição, o Conselho não é órgão consultivo, né? Além disso, tem essa questão fundamentação colocada pelo Dr. Ponte, mas nada impede que se encaminhe peças, não é, para a comissão de regimento, para, independentemente do que se decidir aqui, que a comissão tenha olhos para isso, porque é tanta coisa, às vezes a gente acaba esquecendo também de uma questão como essa, específica. Então, nesse sentido, eu considero útil, bastante correta, não é, a sugestão de se encaminhar a cópia para comissão para analisar essa questão também, mas que se decida aqui como colocado pelo doutor Ponte. Concordo com o doutor Saad, queria sugerir ao ilustre conselheiro Giuliotti, doutor Giuliotti, se ele não concorda com isso, que nós possamos fazer o julgamento e, de uma maneira ou de outra, se encaminhe cópias desse julgamento para o procedimento que já está aberto na comissão de súmulas. Concordo, excelência. Concorda? Então, podemos passar ao julgamento, se não há mais discussão. O doutor Saad já votou de acordo com o relator, doutor Giuliotti. Eu também o brilhante voto do relator. Doutor Marco Antônio Ferreira Lima. Entendo o doutor Walter Folleto Santin pela sustentação oral, acompanhando integralmente o relator, com as ressalvas trazidas agora também por Vossa Excelência. Doutor Antônio Calil. Também acompanho o relator, cumprimentando. Doutor Jurandir Marsura. Eu também acompanho o excelente voto do relator e estou de pleno acordo com as propostas do doutor Giuliotti e do doutor Saad. Doutor João Machado. Caiu, acho que o doutor João Machado caiu mais uma vez. Doutor João Machado com problemas, então está ausente. Doutora Tatiana Bicudo. Também acompanho o voto do relator com as ressalvas aqui colocadas. Doutor Bonilha. Eu quero cumprimentar o colega Walter Folleto Santin pela sua sustentação, mas quero, para além disso, acompanhar o voto do nobre conselheiro Antônio Carlos da Ponte, no sentido de que termine essa votação agora e o Conselho não tem essa competência, mas também entendo, tal como os conselheiros Saad e Giuliotti, que se deva encaminhar para a comissão de súmulas para que esse assunto seja ali debatido. Muito obrigado. Doutora Liliana Mortari. Acompanho o voto do relator pelo não conhecimento. Também acompanho o voto do relator. Acho que todos concordamos com o encaminhamento de peças àquele expediente já instaurado na comissão de súmula. Fica atendido aí o pleito do conselheiro Giuliotti. Agradecendo mais uma vez ao doutor Santin, com todo o nosso respeito, pela sua preocupação e pela sua importante manifestação neste colegiado. Muito obrigado, doutor Santin, receba a nossa saudação. Parabéns, Santin, admiração total por você, viu, Santin? Muito obrigado. Com isso, nós encerramos esta etapa, esta sessão administrativa. A próxima etapa, sessão plenária e de turmas. Eu peço licença para deixar esse colegiado. A doutora Liliana vai permanecer. A doutora Liliana permanece, de maneira que eu peço vênia para deixar este colegiado neste momento e passar a presidência. O doutor João não está, então passo a presidência ao ilustre conselheiro, querido amigo, doutor Jurandir Norberto Marsura, que assumirá, então, a presidência nesta próxima etapa. Cumprimento aos ilustres conselheiros, cumprimento aos que aqui estão presencialmente, doutor Santin, doutor Felipe Locke,
Saúdo a todos os demais colegas que nos acompanharam virtualmente nesta etapa e também os nossos servidores, agradecendo, desejando a todos uma excelente segunda etapa de trabalhos, uma boa tarde, uma boa segunda etapa da semana. Estaremos de volta na próxima terça-feira. Muito boa tarde a todos e todas, com a palavra, doutor Jurandir Marsura. Boa tarde. O doutor João entrou, parece que ele conseguiu conexão agora, doutor Mário. Então, retiro o que disse com relação à presidência do doutor Jurandir Marsura, com a palavra, nosso querido amigo e ilustre conselheiro, doutor João Machado de Araújo Neto. Por favor, doutor João. O som, doutor João. Alô, estão me ouvindo? Sim, agora sim. Ah, tá. Eu peço desculpas a todos pelos imprevistos e não vou nem justificar para ganharmos tempo aí, que já foi muito tempo que eu tirei de todos aí, mas eu peço desculpas. Bom, o doutor Mário... Doutor Mário já saiu, a gente passa agora a sessão de julgamento, acho que tem que mudar o link, doutor João. Ah, pois não. É que agora eu estou no celular, peraí. Agora, onde que encontra o link no celular?